E a procura por exames de dengue está aumentando, não apenas na rede pública, mas também na privada. Com o recente aumento de casos de doença, em que 6 estados e o Distrito Federal decretaram estado de emergência em saúde pública, a rede privada de laboratórios também tem recebido uma demanda cada vez maior para testes. Para se ter uma noção, somente no pequeno município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, um laboratório com 4 filiais registrou 1.937 exames de dengue entre janeiro e fevereiro, um aumento de 70% na comparação com novembro e dezembro de 2023. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde são obrigados a cobrir os custos do teste rápido de dengue. Para a gente entender melhor quais são as obrigações dos planos de saúde nesse tipo de caso, nós vamos entrevistar a especialista em Direito da Saúde, Nicole Soares. Boa noite, Nicole. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está falando sobre a obrigação dos planos de saúde oferecerem o teste rápido de dengue. Os exames complementares que podem ajudar no diagnóstico e até no acompanhamento do paciente, como contagem de plaquetas, por exemplo, esses exames também entram na lista de obrigatoriedade? Sim, no caso, o que determina a cobertura não é o exame em si, mas a recomendação do profissional, né, do médico que assiste aquele paciente, bem como a doença para a qual está sendo realizado aquele procedimento para identificação. Então, no caso, são problemas de saúde que estão dentro do rol de cobertura obrigatório da ANS e, por isso, não haveria motivo para que esses exames não fossem cobertos. A exceção para isso seria a realização reiterada desses exames e que aí, de alguma maneira, o plano de saúde pode entender que está sendo feita uma utilização indevida. Exceto esse tipo de caso, de fato, são procedimentos que precisam estar dentro da cobertura que os planos de saúde oferecem. E, Nicole, me diga uma coisa. Se acontecer algo de eu ir fazer o teste, eu estar com o médico, ter o pedido negado, por exemplo, do plano de saúde, o que a pessoa tem que fazer? Quais são os procedimentos que ela deve fazer se acontecer algo assim? Hoje, o procedimento mais eficaz para esse tipo de situação é contactar a própria ANS, que tem um canal justamente para atender as demandas dos consumidores, né, dos beneficiários, quando situações como essas acontecem. É importante lembrar que a ANS faz essa avaliação interna quando ela recebe uma reclamação e dá seguimento a um procedimento para entender qual é o motivo da negativa daquela determinada solicitação. Caso seja identificado que determinada operadora de saúde tem procedido com negativas de maneira indevida, a própria ANS tem mecanismos para penalizar esse tipo de conduta. Então, hoje, o mais eficiente e o que pode ser feito de maneira mais ágil e mais fácil por esse beneficiário é contactar a ANS, ao canal de atendimento do consumidor, tanto pelo site quanto pelo telefone, e o beneficiário pode fazer a reclamação no momento em que ele entende que houve uma negativa indevida. Nicole, quais são os critérios para definir o que pode ser considerado obrigatório ou não em cobertura dos planos de saúde? Via de regra, o que determina essa cobertura é o rol da ANS, o famigerado rol da ANS, em que hoje a gente tem ali uma listagem desses procedimentos, terapias, que devem ser de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. Esse rol, ele fica disponibilizado no site da ANS e ele é sempre atualizado. Nos casos desse tipo de doença, sempre há a previsão com relação à cobertura e é necessário verificar, né, se há a presença dessa cobertura por meio da previsão no rol da ANS. O mecanismo que nós temos hoje para avaliar, para entender se um determinado procedimento, uma terapia, uma abordagem terapêutica está prevista para cobertura é, de fato, verificar se ele consta do rol da ANS. Tá certo, Nicole. Obrigado pela participação aqui, pela conversa, para a gente entender como proceder. Justamente, afinal, a gente está passando por um problema sério relacionado à dengue e não quer ter dor de cabeça também com o convênio. Sim. Muito obrigada. Boa noite a todos.